Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Seja um enigma mental, uma observação pessoal, uma ilusão visual ou sonora, ou um problema aparentemente insolúvel nas áreas de matemática, ciência e filosofia, sempre tentamos compreender algo através de premissas precisas e consistentes e lógica. Mas, por mais que tentemos, falhamos em resolver, nos deparamos com o que é conhecido como um paradoxo. Essas estranhas interseções de conhecimento e ignorância, absurdo e simplicidade, intuitivamente verdadeiras, mas aparentemente falsas, não apenas torcem a mente em enigmas e quebra-cabeças inofensivos, mas também revelam um insight significativo sobre a natureza do pensamento humano e suas limitações. A palavra paradoxo tem origem no termo grego paradoxon, que se traduz como contrário à opinião. Atualmente, o termo é frequentemente aplicado a uma variedade de coisas em vários contextos, como literatura, matemática, ciência, filosofia, lógica, economia, percepção, assim como muitas outras aplicações mais soltas e pseudo. Em termos de uma definição filosófica contemporânea mais completa, um paradoxo ocorre quando começamos com um conjunto de premissas entendidas como verdadeiras, ou pelo menos acreditadas como tal. Avaliamos e seguimos essas premissas através de uma lógica precisa e consistente e, então, determinamos a conclusão. No entanto, apesar disso, apesar de tudo estar correto e na ordem certa, a conclusão parece falsa, impossível, inconsistente ou absurda. Contudo, apesar de todos parecerem estar sob o mesmo guarda-chuva, nem todos os paradoxos são iguais e nem todos são realmente paradoxais. No livro The Ways of Paradox and Other Essays, o filósofo e lógico Willard van Orman Quine explora a natureza dos paradoxos e padroniza 3 categorias distintas: falsidical, veridical e antinome. Para ilustrar a primeira categoria, falsidical, considere um dos clássicos paradoxos de movimento de 400 a.C. do filósofo grego Zeno de Eleia, conhecido como o paradoxo da flecha. O paradoxo da flecha argumenta que uma flecha em movimento está, na verdade, parada. Zeno defende isso alegando que, em cada instante isolado de tempo em que a flecha está voando, ela ocupa uma posição específica e isolada no espaço, imóvel naquele momento. Nesse instante, a flecha não pode estar se movendo para onde está, pois já se encontra lá, nem se movendo para onde não está, pois nenhum tempo transcorreu nesse momento isolado. Portanto, Zeno conclui que, em cada um desses momentos individuais, nenhum movimento ocorre. Já que o tempo é composto por uma sequência desses momentos individuais, então nenhum movimento está ocorrendo. Assim, a flecha voando está, na verdade, parada. Inicialmente, e na época de Zeno, esse argumento poderia parecer correto, mas, claro, sabemos que, na realidade, a flecha está em movimento. Isso é o que o torna inicialmente paradoxal. Contudo, esse paradoxo particular é considerado falsidical, que, segundo Quine, são paradoxos que parecem verdadeiros com base em uma avaliação lógica dentro de um certo estado ou condição de conhecimento e compreensão, mas esse estado é falacioso de alguma forma, faltando a compreensão necessária para resolver o paradoxo. O paradoxo, no entanto, é capaz de ser resolvido e tornado não paradoxal. Neste caso específico, o argumento de Zeno é falacioso porque assume pelo menos uma ou mais premissas falsas como verdadeiras. Primeiramente, assume que um instante de tempo pode ser dividido em um momento finitamente pequeno ou porção que pode durar 0 unidades de si mesmo. Mas o tempo não pode ser transformado em não-tempo. Se o tempo é composto de unidades iguais a 0 e você multiplica ou divide qualquer medida de tempo por isso, você teria sempre 0 tempo. Isso tornaria o tempo inexistente. Se concordarmos que o tempo, pelo menos em algum sentido, existe, então essa premissa seria falsa. O tempo deve ser infinitamente divisível em instantes que ainda contêm algum grau minúsculo de duração elapsada. Em segundo lugar, o movimento é definido de maneira inadequada por Zeno. O movimento não é medido em isolamento abstrato e momentos singulares sem dimensão. Em vez disso, o movimento exige que um objeto esteja em lugares diferentes em tempos diferentes. O paradoxo da flecha de Zeno talvez traga algumas questões metafísicas sobre o tempo, mas, em termos de física, com a informação correta e suficiente considerada do ângulo correto, o paradoxo é compreendido como falso ou falsidical. A próxima categoria de Quine, a veridical, refere-se a paradoxos que também parecem falsos inicialmente,
mas não porque são feitos com premissas falsas ou lógica defeituosa. Na verdade, as premissas são verdadeiras, a lógica usada é correta e a conclusão também é verdadeira. Ela apenas parece falsa porque sua verdade vai contra nossas intuições iniciais. Isso pode ser exemplificado de forma simples com um dos paradoxos de Bertrand Russell, o paradoxo do barbeiro. Imagine uma pequena cidade com apenas um barbeiro. Esse barbeiro específico faz a barba de todos e somente dos homens que não fazem a própria barba. Inicialmente, isso parece bastante simples, mas o paradoxo é tal que tal barbeiro nunca pode existir. Isso pode soar como um salto extremo ou uma afirmação falsa inicialmente, mas é verdade, o que o torna veridical. Ao considerar a seguinte pergunta, fica mais claro. O barbeiro se barbeia. Se ele não se barbeia, então ele faz parte do grupo que ele barbeia, já que ele faz a barba daqueles que não se barbeiam. Mas se ele está nesse grupo, então ele se barbeia. Mas se ele se barbeia, então ele não pode ser o barbeiro, pois o barbeiro só faz a barba daqueles que não se barbeiam. Assim, temos uma contradição inescapável e nenhum barbeiro pode existir nessas condições. A parte importante deste paradoxo ser veridical não é apenas a contradição inescapável, mas que, partindo da posição de que tal barbeiro não pode existir, o paradoxo simplesmente demonstra que uma declaração inicialmente óbvia ou simples pode ser logicamente impossível após uma consideração mais aprofundada. A terceira e última categoria da análise de Kinney são as antinomias. Esta categoria é o que provavelmente pensamos quando falamos de um paradoxo. Sem dúvida, é a mais interessante e relevante. Segundo Kinney, antinomias são paradoxos que alcançam uma conclusão contraditória ou absurda, mesmo aplicando premissas verdadeiras e lógica consistente. Elas desafiam todas as leis aceitas de lógica e informação. Para alguns, nem parecem resolúveis por qualquer informação concebível. Elas criam, nas palavras de Kinney, uma crise no pensamento. E, ironicamente, podem ser apresentadas em declarações tão curtas quanto 3 ou 4 palavras. Considere o seguinte: esta afirmação é falsa. Esta simples afirmação implode toda a lógica. Se a declaração é verdadeira, então a declaração é falsa. Mas se a declaração é falsa, então a declaração é verdadeira, pois a afirmação de que é falsa ser verdadeira requer que seja falsa, e vice-versa ad infinito. Não há saída, nenhum laço de lógica para escapar. Outro exemplo semelhante inclui a afirmação não há verdade. Da mesma forma, esta declaração é inescapavelmente autocontraditória. Se não há verdade, então esta declaração em si não pode ser verdadeira, portanto, deve ser falsa. Mas se a declaração é falsa, deve ser verdade que não há verdade e a declaração é verdadeira. Mas se a declaração é verdadeira, então deve haver verdade e, novamente, deve ser falsa, e então repete-se indefinidamente. Outros paradoxos de antinomia que são um pouco mais envolvidos e parecem implicar diferentes tipos de lacunas entre sua conclusão e a realidade incluem problemas como o paradoxo de Fermi, que revela a contradição entre a lógica forte de que há chances excepcionalmente altas de existirem outras formas de vida extraterrestre avançada espalhadas pela galáxia e a ausência de sinais de qualquer uma delas. Também temos o paradoxo do jovem Sol fraco, que revela a contradição entre o entendimento astrofísico de que a emissão do Sol da Terra teria sido apenas cerca de 70% tão intensa durante os primórdios da Terra, enquanto evidências simultâneas mostram que a Terra possuía água líquida e vida durante o mesmo período com temperaturas relativamente consistentes, o que seria impossível se a emissão solar fosse tão baixa. Pode-se incluir também problemas como as origens do cosmos, frequentemente resumidas pela pergunta: por que existe algo em vez de nada? Como algo aparentemente surgiu do nada ou como algo sempre existiu. Isso parece absolutamente inconcebível de ser respondido de qualquer maneira que faça sentido. Além disso, a própria natureza de nossa experiência subjetiva pessoal como seres autoconscientes tem fortes traços de um paradoxo de antinomia, resumido pelo problema difícil da consciência. Como a atividade física no cérebro se traduz em um estado subjetivo sentido de ser. Aparentemente, não há conceito ou evidência que possa realmente responder como isso é possível. Paradoxos de antinomia dessa forma mais ampla parecem existir na própria fundação do nosso ser, desde as origens do cosmos até o núcleo de nossa consciência. A existência como um todo é talvez o maior paradoxo irresolúvel. Ao longo de diferentes períodos da história e para diferentes pessoas, como Zeno e seus contemporâneos em 400 a.C., paradoxos que antes eram considerados com convicção como antinomias, desde então se tornaram falsidical com o advento de novos conhecimentos e compreensão.
Agora sabemos como e por que os argumentos matemáticos de Zeno estavam errados em seus paradoxos de movimento, e é justo supor que isso também ocorrerá para uma parte do que parece ser antinomias hoje, em algum momento no futuro. No entanto, seria excessivamente romântico supor que todos ou até mesmo a maioria serão resolvidos, e ainda mais, não surgirão novos paradoxos ao longo do tempo, ao lado dos antigos sendo resolvidos, criando um ciclo interminável, nunca permitindo realmente a resolução da relação intrínseca do homem com o paradoxo. Em última análise, nenhum paradoxo é resolvido sem algum custo. Algo deve ser quebrado, nosso conhecimento atual deve revelar falhas ou nossa capacidade de pensar de forma consistente e precisa sobre a realidade deve se mostrar incompetente. Em casos como esta afirmação é falsa, que informação poderia estar faltando que resolveria esse paradoxo? Ou, no caso de paradoxos perceptuais e outros, talvez alguns paradoxos sejam mais como curtos-circuitos na fiação de nosso cérebro e nossa linguagem, em vez de alguma informação faltante. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar, escreveu Ludwig Wittgenstein. Embora a mente humana seja a coisa mais poderosa e impressionante de que ela própria tem consciência, ela só pode perceber visualmente cerca de 0,0035% do espectro eletromagnético, ouvir apenas entre 20 Hz a 20 kHz de todas as possíveis frequências de áudio e só pode saber o que pensa que sabe. Paradoxos, pelo menos de um certo tipo, talvez se situem no perímetro externo das habilidades de nossa mente, revelando-nos o que não podemos compreender dentro dos limites do compreensível. Nesses paradoxos, aparentemente estamos de pé no penhasco de nosso entendimento, sabendo onde estamos, mas olhando para um vasto vale coberto de neblina. Os paradoxos nos desafiam a explorar continuamente esse vale, a preenchê-lo com novos marcos e a criar novos mapas de compreensão. Mas talvez existam simplesmente paradoxos irresolúveis nesse vale, áreas que provavelmente nunca poderemos ver ou descobrir. Ou talvez as antinomias nem mesmo existam de verdade e todos os paradoxos sejam meramente criados pela falácia humana, que podem ser resolvidos. Ou o oposto, que todas as coisas são fundamentalmente paradoxais e todas as resoluções são construídas por significados humanos falsos. Seja qual for o caso, o vale é provavelmente muito grande e nós somos provavelmente muito pequenos para saber com certeza. Em última análise, o fato de que qualquer quantidade de nossa existência pode fazer algum sentido e que qualquer quantidade de paradoxos, passados ou presentes, foram e podem ser resolvidos por nós, é um paradoxo em si mesmo.